o que oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorifica, ou em outra tradução diz, esse é o que me honra. Fazer isso implica em Deus ser honrado. Conheço o Eduardo há uns 40 anos. Não é isso? Acho que eu conheço bastante ele. Como ele também me conhece bastante. Vamos imaginar que alguém chegue para mim e fale mal do Eduardo. Eu conheço o Eduardo ao ponto de poder reconhecer que aquilo faz parte do perfil dele. Ou reconhecer, não, você deve estar enganado, isso é calúnia, isso é mentira. Uma situação real em que aconteceu com outros nomes, outras pessoas, alguém disse e falou mal de uma pessoa que eu conheço bem. E quando ele soube a versão que tinha chegado dos fatos para mim, ele me ligou e disse, Fernando, eu preciso esclarecer. Eu falei, não, você não precisa esclarecer. Não, eu preciso te passar a minha versão. Não, eu conheço você. Eu sei que você jamais faria isso. Não, mas eu quero dar explicação. Não. Eu não quero ouvir explicação que eu não preciso. E eu acredito que quando eu estava fazendo isso num fato real, ou se falasse acerca do Eduardo, eu estaria honrando essas pessoas. Porque pelo que eu conheço delas, ainda que eu possa não conhecer tantas coisas, existe uma visão de confiança, de crédito. Uma enfermidade, outra enfermidade, uma morte, angústia, sugerem tantas reclamações. Mas quando você diz, não, o Senhor é bondoso, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio. Isso para Deus chega como honra. Nós enxergamos tão pouco, mas o pouco que nós enxergamos nos permite nos dar credibilidade de dizer, Deus é assim. Deus fala assim, é essa visão que eu queria que você tivesse de mim. A visão correta. O fato de você não saber tudo o que tem acontecido, não entender os propósitos de Deus, não desqualifica Deus, desqualifica você na condição de intérprete dos fatos. Com a morte da Giane, eu tive livre 70 dias, e no dia 1º de agosto do ano passado, eu voltei e preguei a vocês, e eu falei sobre essas duas coisas. O que oferece sacrifício de gratidão, esse me honra. Mas há uma outra parte do versículo que diz, é o que prepara o seu caminho, ou o que me honra, eu vou te salvar. Eu te salvarei dessa condição. Veja lá, versículo 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu falei na época e repeti agora, há um programa aqui no dia da angústia que envolve gratidão sacrificial e honra a Deus. Mas a outra parte que não depende mais de nós, depois de termos feito a nossa parte de gratidão e de oferecer sacrifícios, de gratidão e de honra a Deus, é o que ele diz aqui, eu te livrarei. Ou então no versículo 23, quando ele diz, o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorifica, e o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que eu entendo aqui é, quando você oferece sacrifícios de gratidão e honra a Deus, você prepara o caminho para Deus chegar e salvar você.
salvar do quê? Seguramente ele não está falando aqui de salvação dos pecados. Está falando de salvação do dia da angústia. Eu já ouvi de alguns amigos falar assim: Fernando, você é um cara forte. Você aguentou o tranco. Eu posso dizer que eu fui, graças a Deus, perseverante em dizer: o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. O Senhor é bondoso, o Senhor é sábio. Mas a história diz aqui que eu te salvarei, Deus diz. Veja, nós precisamos viver experiências críticas para aprender algumas coisas. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, Deus fala por que ele fez o povo passar pelo deserto. Ele diz: e o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ou seja, o tempo no deserto de angústia, dureza, era para que no final Deus fizesse o bem. Você percebe? O salvarei, o libertarei, o fazer o bem se segue a uma situação de angústia e crítica. Então eu queria apresentar para vocês aqui alguns aspectos da salvação de Deus descritas nas Escrituras. Inevitavelmente temos que ir a Tiago. Em Tiago ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Motivo de alegria quando está passando no dia da angústia? Só sacrificialmente pela fé. Mas ele diz que a experiência dura que Deus nos sujeita, ela tem um propósito inicial, de fazer com que nós sejamos perseverantes. Ninguém sai de uma experiência assim, com o mesmo tipo de fibra. Deus quer me tornar perseverante. A minha experiência de luto, e eu me lembro quando ouvi um viúvo falar: Fernando, ninguém que não passou pela viuvez entende o que é a viuvez. Eu estou convencido que isso é verdade. E no meu caso, uma das coisas mais assustadoras com a experiência da perda da Giane foi a maneira como eu não conseguia olhar para o futuro, para frente. Meus olhos só conheciam o retrovisor, eu só conseguia enxergar para trás. Eu sou uma pessoa que só estou pensando no futuro. E viver isso potencializa a angústia. E incapacita de tal forma que eu lembro que sentei com Oswaldo e falei: estou pensando em entregar a liderança da igreja. Eu não tenho condições de olhar para frente, consequentemente de conduzir essa igreja para frente. Naqueles dias, e não vale a pena entrar nesses detalhes, eu tive a oportunidade de me aproximar e conhecer a Carmen, efetivamente, alguém que havia vivido a mesma experiência, só que 8 anos antes. Nem todo luto é igual, as pessoas reagem de uma maneira diferente, mas há experiências que são iguais, compartilháveis, entendidas pelo outro. E conversa com ela, isso começou como uma espécie de uma alavanca que me fazia pensar no futuro. Vejam, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança.
tribulação que leva a perseverar e viver certas experiências e criar esperança. Eu estava vivendo em parte isso. Estava no dia da angústia, requerendo que fosse perseverante, vivendo experiência que eu desconhecia, e de repente Deus começa a alavancar minha visão de futuro, experiência. Voltando para Tiago, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A experiência dura tem como propósito que a gente seja perfeito, íntegro e nada deficiente, ou como diz outra tradução, e nada faltando. Veja, eu estava longe de achar que eu era perfeito. Eu estava longe de pensar que eu era íntegro ou integral. Eu estava longe de pensar que eu não tivesse minhas faltas e deficiências, mas da minha perspectiva estava bom assim. A vida que nós tínhamos era boa. O ministério que eu tinha era bom. Não precisava que Deus fizesse algum trabalho para suprir alguma deficiência. As coisas estão indo bem. Mas na soberania, na sabedoria, na bondade de Deus, Ele disse: não, tem alguma coisa que eu quero fazer na tua vida. Quando nós pensamos da perspectiva de quem partiu está bem demais. Mas eu não queria entrar num novo curso, uma nova experiência para mudar algumas coisas. Eu estava contente com as coisas que eu tinha. Entretanto, ao longo desse tempo que tenho vivido, eu tenho provado de Deus mostrar o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há cristãos, e a maioria deles acredita que a coroa da vida é uma promessa escatológica de Deus premiar alguém que caminhou como deveria ter caminhado. Mas há muitos que pensam, quando você trilha o caminho do jeito que eu quero, suporta com perseverança a aprovação, você vai receber a coroa da vida que agora eu te livrarei, eu vou te salvar. Ainda que a passagem de Salmo 50 tenha sido tão fundamental e tão norteadora para mim, nesse processo, depois de ver um bocado da ação de Deus na minha vida, da libertação, da salvação, eu tropeço num versículo que fala, naquela hora eu falei, isso sintetiza o que eu estou vivendo. É o texto de Jeremias 32, 41, que diz: terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nessa terra. Essa expressão, terei alegria em fazer-lhes o bem. E quando eu li esse versículo, eu falei, Deus está contente de me poder fazer o bem. Estou provando da sua bondade em tantas áreas da minha vida. Eu posso olhar ao longo da vida, uma série de coisas foram perdidas e deixadas para trás. E de repente eu começo a ver essas coisas voltando. Na experiência do Covid, perdi uma série de coisas pessoais e esposa. Elas estão voltando. E
tem coisas que eu nunca tive, que Deus está me fazendo provar.